Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: temos um técnico no Chelsea, Maurício Pochettino. Vamos falar sobre isso. Antes, quero lembrar você mais uma vez do curso de comentários e reportagens no futebol, do futebol interativo. Você que sonha em trabalhar com o futebol profissional e sonha em trabalhar com o jornalismo esportivo, você tem no Futebol Interativo uma faculdade que te prepara para esses desafios. Eu estou sendo professor do curso de reportagens e comentários no futebol. Eu faço a parte de comentários, o Caê Mota, grande repórter das organizações Globo, faz a parte de reportagens e o curso já está rolando. Nesta sexta-feira eu vou dar a minha terceira aula do curso de comentários. Então, se você tem interesse em trabalhar com jornalismo esportivo e quer se preparar, vai no link que está na descrição, que o Futebol Interativo faz isso por você. Vamos lá. Chelsea vem de uma temporada terrível, né? Uma temporada em que o Chelsea terminou na 12ª posição da Premier League, a pior campanha do Chelsea desde a temporada 93-94, quando terminou na 14ª posição do campeonato inglês, da primeira divisão, logicamente. Uma temporada em que o Chelsea é vendido, o clube é negociado, perde toda a sua direção esportiva nessa venda, nessa negociação da propriedade do clube. Aí depois, no começo da temporada, demite o Tuchel, contrata o Graham Potter, que se mostrou uma decisão muito ruim, e termina a temporada como Lampard de técnico interino. O Lampard, como técnico interino, uma campanha de 1 vitória, 2 empates e 8 derrotas, ou seja, uma coisa bizarra a participação do Lampard como técnico interino do Chelsea. 8 derrotas em 13 jogos, não, em 11 jogos, é uma coisa gigantesca, ainda que por um clube fora dos seus padrões. E aí você precisava, logicamente, do Chelsea dar a resposta. A resposta foi dada com a contratação anunciada na segunda-feira, oficialmente, de Maurício Pochettino, o técnico argentino que fez um grande trabalho no Tottenham, tinha feito antes um trabalho muito bom no Southampton, mas que vinha de um trabalho não muito bom no PSG. É ele, Maurício Pochettino, que vai fazer o recomeço do Chelsea e dele próprio, porque o Maurício Pochettino saiu do trabalho do PSG com a imagem um pouco arranhada, né? Ele sai do PSG em julho de 2022, depois de um ano e meio no clube, em que ele ganhou seus únicos títulos como treinador, ganhou um campeonato francês, uma Copa da França e uma Supercopa da França, mas foi demitido com a sensação de que ele não conseguia controlar o time do PSG, o time cheio de estrelas do PSG. Além de não controlar no sentido de vestiário, ele também não conseguiu implantar no PSG o estilo de jogo que ele gosta, que é um time meio híbrido, né? Um time que consegue ter posse de bola, consegue trabalhar muito com a posse de bola e ser vertical, mas e ao se defender, ele acaba meio que se defendendo, tendo a posse da bola como a sua principal arma. Controlar o jogo, conseguir implantar uma pressão que lhe dê a chance de controlar o jogo. No PSG ele não conseguiu fazer isso. Em especial nos jogos da Champions, em especial naquela eliminação doída para o Real Madrid, quando o PSG foi melhor que o Real Madrid em 150 dos 180 minutos, mas ao tomar o primeiro gol, perdeu completamente a capacidade de controlar o jogo. Então, assim, o Pochettino saiu do trabalho com o PSG com a imagem um pouco arranhada, que, na verdade, não atrapalha, não diz muito sobre o Pochettino, né? Porque quem conseguiu sair do PSG sem a imagem arranhada? O Unai Emery saiu do PSG como um treinador incompetente, e a gente sabe que não é isso. Depois, só vê o trabalho que ele fez no Villarreal. Quem mais? Para a gente colocar aqui, o próprio Ancelotti, quando sai do PSG, ele tinha chegado e que quando trocam ele perde o campeonato para quem que ele perde mesmo o campeonato? Não foi para o Lille, não, foi para o time que era lá do Giroud, que agora me fugiu. Então ele perde um campeonato que para um time bem mais fraco.
Então, assim, vários treinadores já saíram do PSG com o Tuchel. Tuchel sai com a imagem do PSG arranhada. O próprio Tuchel, que passou pelo Chelsea, que foi demitido do Chelsea e antes de ser demitido do Chelsea ganhou a Champions. Então, assim, isso não é um problema você sair da imagem do PSG arranhada, porque tá mais ali com erros do PSG. Montpellier, lembrei o clube, o PSG perdeu com o Ancelotti um campeonato para o Montpellier. Então, assim, não necessariamente o Pochettino deixou de ser um ótimo treinador por conta de ter não ido bem no PSG. Mas, de qualquer forma, é um recomeço para o Pochettino e para o Chelsea. Aqui no Brasil, o Pochettino tem uma imagem um pouco antipática para muita gente, por conta lá da barração do Lucas na final da Champions, que o Tottenham foi para a decisão contra o Liverpool em 2019. Muita gente acha ali, eu acho que, eu não barraria o Lucas, mas acho que ali tinha um contexto de Kane voltando, de Dele Alli voltando, Dele Alli que na época era um jogador que contribuía, então, assim, eu não faria a troca, mas muita gente acha que aquilo ali é um absurdo que fez o Pochettino. Mas, no geral, é um bom treinador. E é um treinador que consegue impor um sistema de posse de bola, de trocar a bola muito bem. Consegue impor, ou nos times dele, conseguiu impor uma pressão ofensiva interessante. Consegue trabalhar muito bem pressionando e ao mesmo tempo consegue ser vertical. Foi assim que o Tottenham dele conseguiu chegar numa final de Champions, conseguiu estar sempre ali brigando e sendo competitivo na Premier League. Era um time que aliava jogo vertical com posse de bola e um bom padrão defensivo a partir de pressão média ou alta muito eficiente. Esse é um problema. Ele vai conseguir fazer esse elenco do Chelsea fazer isso? Esse elenco do Chelsea, que nada do que ele mostrou foi isso. Não conseguiu controlar jogo nenhum, não conseguiu ser efetivo em pressão em momento nenhum praticamente na temporada. Mas é aquilo, sensação total de fim de festa ali, ou começo de festa, no caso, depois da troca da direção. Já sabiam que não iam chegar, né, nem na briga por vaga na Champions. Não sei se alguns jogadores ali parecendo que já não tem mais aquele tesão de jogar pelo Chelsea, e aí acabou que foi isso. Os dois diretores novos do futebol do Chelsea, o Lawrence Stewart e o Paul Winstanley, fizeram vários elogios ao Pochettino e dizendo que, na visão deles, o Pochettino é o homem certo para fazer esse Chelsea renascer. E aí a gente precisa saber qual vai ser o Chelsea que ele vai ter nas mãos. Porque gastar, o Chelsea já gastou, né? O Chelsea gastou nesta temporada, entre janela do meio do ano e janela janela do meio de 2022 e janela de janeiro de 23, o Chelsea gastou no total 610 milhões de euros. Como é que você vai chegar agora e a direção vai continuar gastando 200, 300 milhões de euros sem o Chelsea estar em nenhuma competição europeia? É um problema, porque seja pela questão do gasto, apesar do bilionário lá do Todd Bowley ter muito dinheiro, seja pela questão de limitações financeiras de fair play de Premier League, fair play de Europa. Então, assim, é um ponto. O que o Pochettino vai pedir de reforço? O que o Pochettino vai ter de reforço? Tu vê ali os fóruns de torcida do Chelsea, a torcida do Chelsea fala que precisa de um goleiro. O Mendy, a relação com o Mendy piorou muito rápido. O Kepa, acho que conseguiu ali se salvar nessa temporada, mas parece que não tem muita confiança, então falam em goleiro, falam em um centroavante, alguém para ser 9, alguém para ser um cara de respeito na área. O Havertz fez uma temporada bem aquém, e falam num meia criativo também. O Enzo Fernandes, em vários momentos, teve que fazer criação, levar o time à frente, porque ficou faltando isso. O Mason Mount não sabe se fica. O Pulisic parece que sensação de já ter dado o que podia.
O Ziyech era para ter saído no meio do ano, acabou não saindo. Então, assim, o Mudryk chegou, o Madueke chegou, jogadores que precisam se desenvolver. E o que vai fazer? É com isso aí que o Pochettino, com esse trabalho que o Pochettino vai trabalhar, com esse grupo? É um ponto para a gente ver. Sobretudo, o Chelsea, na era Abramovich, sempre foi uma máquina de moer treinador. E vários treinadores foram vítimas disso, né? E treinadores de formas, de estilos diferentes. Gus Hiddink, Filipão, próprio Mourinho, o Thomas Tuchel, o Lampard. Então, assim, treinadores de várias formas e conteúdos foram moídos na máquina de moer treinador do Chelsea. Vai haver paciência para o Pochettino fazer esse trabalho? Vai lembrar, o Pochettino ficou 5 anos no Tottenham, né, para conseguir levar o time a uma final de Champions. Não ganhou título, que também não fala muito sobre ele, né, porque o Mourinho falou sobre isso recentemente, né? Ele falou, eu ganhei título em todos os times que eu consegui. Ganhei título em todos os times que eu treinei. Só um eu não consegui, que foi o Tottenham. E aí ele ainda dá uma cornetada no Daniel Levy, que o demitiu na véspera de uma decisão, né? Se eu não me engano, uma decisão de Copa da Liga. Então ele fala isso. Então não ganhar título com o Tottenham não é demérito também do Pochettino. Mas para o Tottenham chegar onde ele chegou, ele demorou ali uns bons 2 anos. Vai ter essa paciência no Chelsea? É um bom ponto. Dito isso, eu gostei da contratação do Pochettino, cara. Eu acho ele um bom técnico, acho que ele pode transformar ali o Chelsea num time competitivo. Acho que ele pode convencer os jogadores a comprarem a ideia dele, algo que ele teve dificuldade no PSG, por exemplo. E acho que ele pode transformar o Chelsea num time que tenha o controle de posse e que tenha e que seja muito competitivo, especialmente sem a bola. Acho que ele pode fazer, mas isso vai demorar, vai ter que ter paciência. E talvez precise de jogador para encaixar ali, né? Um jogador que tenha uma capacidade de reter essa bola no meio campo. Ele precisa disso. Não sei como é que o Kanté vai estar, não sei se o Kanté fica. As laterais ali, ele tem 2 laterais excelentes, que na mão dele voariam, Reece James e Chilwell. Vão estar saudáveis? São 2 jogadores que têm muitos problemas de parte física, de lesão. Então, assim, o Pochettino tem alguns desafios e que esses desafios vão precisar de paciência. O Chelsea terá paciência? Dito isso, eu acho que a contratação é muito boa. Eu acho o Pochettino e o trabalho dele, primeiro no Espanhol, depois principalmente no Southampton e principalmente no Tottenham, avalizam ele para isso. Agora, o Chelsea precisa entender que todo mundo ali está num recomeço. O Pochettino, num recomeço de carreira, não trabalha desde que saiu do PSG em julho de 22, e também o próprio Chelsea está num recomeço. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Gostou da contratação do Pochettino? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.